Olá, meus queridos. Estamos aqui para a revisão do quarto bimestre, nossa retomada de conteúdos. E vamos lá, né? O jogo é longo dessa vez. Venha comigo. Tá aí o QR Code. Se você não quiser entrar no Canvas pegar o material, você consegue baixar o material através desse QR Code também. E vou deixar na descrição do vídeo o link para você acessar e baixar o material. Tudo bem? Vamos lá. Bom, comecemos aí pela frente 1. Nossa frente 1, a gente fala de polinômios. Quando a gente está falando de polinômios, é aquela função de grau a partir de 2, né? A gente já tem um monômio, binômio, ou na verdade, a partir desse grau 2 a gente já vai denominar todos de polinômios. E o uso dos polinômios é realmente muito simples, pelo menos o que a gente quer trabalhar hoje, né? Uma coisa que você precisa lembrar quando a gente está trabalhando com polinômios, uma das coisas que a gente fala é do que ele trata também pode ser de números complexos, não é o caso que a gente tem hoje, mas sim, tudo bem. Hoje a gente quer falar de coisas muito simples. O grau do nosso polinômio, o maior expoente positivo que a gente tem do nosso x, né? Isso é o que a gente chama de grau do polinômio. Além disso, quando a gente fala de valor numérico do nosso polinômio, você vai substituir o seu x, a sua incógnita, tá bom? Não esqueça que esses A0, A1, A2, A3, ou como você denominava antes, né, A, B, C, D, são os coeficientes, e o nosso x é a nossa incógnita. Então, quando pede para fazer o valor numérico, é trocar o nosso x por um número. Aqui esse número eu estou representando pela letra alfa. Que é fazer essa substituição aqui. Estou mostrando uma maneira genérica, mas vamos ver isso aplicado. Mas isso gera uma consequência muito importante. Quando você troca esse seu x por um número, e o resultado desse polinômio é zero, quer dizer que você encontrou uma das raízes desse polinômio, né? E esse é o princípio que a gente usa para encontrar raízes de polinômio. Por exemplo, por tentativa e erro, trocar valores de x até encontrar um valor que dê zero e descobrir quem são as raízes, né? Esse é um dos principais teoremas que a gente tem, inclusive. Justamente por isso, a gente quer falar desse polinômio de grau positivo, que ele pode ser escrito na forma fatorada. A gente pode ter um número que multiplica todos esses outros fatores, aonde sempre é a nossa incógnita menos um outro valor, aonde esse outro valor são as nossas raízes do nosso polinômio. Você já começou a trabalhar com essa fatoração, na verdade, nos polinômios de grau 2, uma das maneiras de representar a sua função de segundo grau. Cada um desses valores está destacado a esses x, são as nossas raízes do polinômio. E assim como a gente falou antes, que quando a gente troca o nosso x por um número, o resultado é zero, na verdade, quando você troca por zero, você está descobrindo que o resultado da divisão desse polinômio é zero, que é um polinômio divisível. Quando você pega um polinômio qualquer e divide por um monômio do tipo x menos alfa, você encontra o resultado da divisão, que a gente chama de quociente, e um resto dessa divisão. E quando você divide por essa forma especial, monômio, x menos alguém, e com o sinal de menos, inclusive, esse alguém, uma das maneiras de a gente escrever o polinômio é nessa forma fatorada, e justamente quando a gente troca o nosso x por esse alfa, como a gente tinha falado anteriormente, esse cara dá zero, zero vezes q de x dá todo zero, e quando a gente troca o nosso x por esse alfa, justamente quem sobra é o resto dessa divisão. E quando esse resto é zero, a gente fala que o polinômio é divisível, ou seja, que esse alfa é uma das raízes. Então, toda vez que pedir para você encontrar o resto de uma divisão de um polinômio por alguém do tipo x menos alguém, basta você pegar esse alguém e aplicar no seu polinômio. E se por acaso a gente der sorte disso dar zero, que bom, encontramos uma raiz. Tudo bem? Vamos ver no exercício isso? Pega lá o livro, livro 3, página 3, aí para você acompanhar. Pede para a gente calcular o valor numérico do polinômio p de x, x ao cubo menos 7x quadrado, mais 3x menos 4 para quando o nosso x igual a 2. Foi como eu disse. Basta você pegar esse 2 e substituir no lugar da sua incógnita. Tá lá, ó. No lugar do seu x, escrevemos o nosso 2, 2 ao cubo, menos 7 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 4. 8.
7 vezes 4, 6 e menos 4, descobrimos o valor numérico do nosso polinômio para quando x for igual a 2. Simples demais, né? Vamos dar uma melhorada nisso? Considere a função y igual a f de x, tal que f de x é x ao cubo menos 2x² menos x mais 2, cujo gráfico está representado na figura abaixo. Só se você for pegar lá seu livro, faça uma correção. Aqui tem um sinalzinho perdido aqui no começo, só corrige lá, tá bom? E ele deu o gráfico da nossa função. Na verdade, eu quero aproveitar esse gráfico para citar algo de muito útil. Quando você olha para um gráfico de uma função, aonde esse gráfico intercepta, corta o eixo x, essas são as nossas raízes, porque afinal de contas, é onde o resultado da função, o nosso p de x, o nosso f de x, o nosso y é zero. Né? Esse ponto é menos 1 e 0, 1 e 0, 2 e 0. Em todos esses pontos, o nosso y vale 0, e essas são as raízes do nosso polinômio. Inclusive, se você substitui menos 1, 1 e 2 na sua função, no seu polinômio, f de x ou p de x, gosto do cliente, veja que o resultado é sempre zero, porque cada um desses caras é uma raiz do nosso polinômio. Então, só não esquece, de novo, se você trocou um número no seu polinômio e deu zero, é porque esse número é raiz do polinômio, e o contrário também. Quando ele afirma que alguém é raiz de um polinômio, é porque se eu trocar, isso tem que dar zero. Bom, destacando esses 3 pontos aí, ele pede pra gente, ó, determinar o conjunto solução da inequação, ó. Tá vendo? Ele tentou enganar a gente. Ele escreveu isso, mas se a gente pegar esse 12 que está na direita e trazer para a esquerda e deixar e vir negativo, né? Fica mais 2, ou seja, a gente volta para essa função. Então, a gente já tem o gráfico dessa função. E como ele quer que isso seja menor ou igual a zero negativo, a gente sabe lá do nosso gráfico os pedaços que são negativos e positivos. Antes do menos 1, a função está aqui embaixo, o resultado dela é negativo. Entre 1 e 2, a função está aqui embaixo. O resultado final dessa conta da nossa função também é um número negativo. Então, a gente vai escrever que os resultados negativos menores que zero para a nossa função são os valores de menos 2 até menos 1, são os valores de x que geram um resultado negativo, e de 1 até 2, os outros valores de x que, quando substituo na função, geram um resultado negativo. Afinal de contas, os outros intervalos, se eu tentar substituir, qualquer que seja o valor, o resultado vai bater aqui em cima um valor positivo. Tudo bem? Simples também, né? Mais um exemplo. Valor de m para que o resto da divisão p de x, 2x à quinta menos 4x ao cubo mais mx menos 3, por x menos 2, seja igual a 33. Só não esqueça do que eu falei daquela divisão pelo monômio. Quando a gente está fazendo isso, essa divisão, a gente sempre divide por alguém do tipo x menos alguém. Inclusive, já ter esse sinal de menos. Se por acaso tivesse um sinal de mais, estaria com o sinal invertido. O nosso alfa seria menos alguma coisa. Como ele pediu para dividir por x menos 2, quer dizer que o nosso alfa vale 2. E quando eu troco o meu 2 na nossa função polinomial, ele falou para mim, Chico, o valor de m para que o resto da divisão seja igual a 33. Ou seja, ele já me deu o resto. Falou, ó, se você pegar o 2 e trocar na sua função, tem que dar 33. Quando eu substituir o 2 na minha função, descobri que o meu m vale 2. Olha que tranquilo, né? Muito, muito de boa. Tá aí mais uma frente de polinômios. Vamos mudar de frente? Lá na nossa frente 2, o foco é determinante, algumas propriedades e um teorema. Por exemplo, quando a gente está falando em determinante, é transformar uma matriz quadrada num número. Se essa matriz é 1 por 1, ela só tem um número dentro da matriz. Esse número já é o determinante dessa matriz. But, se for uma matriz 2 por 2, a gente vai usar lá a regra das diagonais. Diagonal para a direita, positiva, conserva o sinal. Diagonal para a esquerda, inverte o sinal dessa multiplicação. Soma esses dois valores e esse é o nosso determinante. E no caso de uma matriz 3 por 3, a gente aplica a regra de Sarros. Copia lá as duas primeiras colunas, vem traçando 3 diagonais para a direita, 3 diagonais para a esquerda.
Não se esqueça que a gente usa as diagonais com 3 elementos, por isso que a gente não usa essa, e sim porque a gente está falando de uma matriz 3 por 3. E quando a gente soma todos esses resultados, é o determinante da nossa matriz 3 por 3. Tá bom? Esquece de depois anotar essas coisas são importantes. As propriedades dos nossos determinantes. Primeiro, aquelas propriedades que afirmam que o nosso determinante é nulo. Fila nula, filas paralelas iguais, paralelas proporcionais e fila combinação linear. Qualquer um desses casos, o determinante dá zero. Óbvio que a gente não gosta. A gente quer falar das outras. Coisas que eu faço e que não alteram o determinante. A transposta e o teorema de Jacobi. Se a gente troca linha por coluna, o determinante não muda. E se a gente combina essas linhas, a gente também não altera esse determinante. Presta atenção. Se já existe a combinação linear na matriz, o determinante é nulo. Você, quando faz isso para reescrever uma outra matriz, o determinante sendo o mesmo, você pode combinar e manter o valor desse determinante. Já quando a gente quer falar de coisas que eu faço e que muda o resultado do determinante, a gente tem outras propriedades. Como, por exemplo, multiplicar uma fila por um número, que aqui, para ficar mais chique, mais elaborado, a gente chama de escalar, mas é um número. Se eu pego uma fila, linha ou coluna, se eu pego uma linha e multiplico por 3, eu pego o determinante e também multiplico por 3. Se eu multiplico duas linhas, multiplica por 3 e 3 de novo. E se a gente multiplica pela matriz inteira, se a nossa matriz é uma matriz 4 por 4, é a mesma coisa que eu falar que as 4 linhas estão sendo multiplicadas. E a gente também pode usar esse princípio para calcular o determinante final. E quando a gente troca duas filas, linhas ou colunas entre si, a gente inverte o sinal desse determinante. Se o determinante dava 12, passa a dar menos 12, quantas vezes você quiser inverter isso. E por último, lembrar de um teorema muito importante, talvez um dos mais importantes, o teorema de Binet. Dadas as matrizes quadradas, para que a gente possa ter determinante, que é a definição dela, né, matriz quadrada, o Binet fala para a gente que o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes, ou seja, determinante de A vezes B é igual o determinante de A vezes o determinante de B. Mas daqui a pouco a gente vai falar disso com mais detalhe. Vem comigo. Não se esqueça que a gente pode omitir o comando de cálculo e o determinante usando essas barrinhas. Presta atenção, isso aqui não é uma matriz. Eu não estou falando que essas matrizes são iguais. Se eu estivesse falando de matriz, elas estariam entre colchetes ou parênteses. Aí elas seriam iguais. Estou falando que o determinante dessa matriz é igual ao determinante dessa outra. Então, como colocou aí nessas barrinhas, já é o comando de fazer determinante. Quando a gente usa aí as diagonais para a direita e para a esquerda nessas duas, a gente encontra que o determinante 10 menos 5x, x² menos 4. Essas duas coisas são iguais e, na verdade, a gente encontra uma equação de segundo grau. Então, isso é uma maneira de, por exemplo, num vestibular, não pedir para você resolver uma equação de segundo grau, e cobrar um outro conceito, que é o determinante de uma matriz. Como no exercício ele pede a solução positiva dessa equação matricial, que envolve matriz, e 7 é um número primo, tá aí a alternativa que a gente queria. Mais um. Para que o determinante da matriz seja nulo, pera aí. Então eu quero duas coisas. Primeiro que você calcule o determinante dela, e que depois você fale que isso é igual a zero. E aí você descobre assim o valor de A. Diagonal para a direita, para a esquerda, 1 mais A vezes 1 menos A, menos 1 vezes 3. A gente inverte o sinal, por isso fica 1 mais 3, e eu quero que isso seja zero. Deixa eu ver o que sobrou. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, 1² menos A², menos com menos mais vezes 3. A gente determinou que o nosso A² é igual a 4, ou seja, os valores que ao quadrado dão 4, menos 2 ou 2. E aí são os valores que a gente pode ter para o nosso A. Muito bem, fácil demais. Você viu que gosta desse negócio de criar equação usando determinante de matriz. Isso é legal para a API. Mais um de matriz, para falar da propriedade, lá do teorema de Binet. Dada a matriz A, considere uma matriz quadrada B de ordem 3. Determinante de A vezes B igual a 12.
Esse determinante dessa matriz você sabe calcular. Trouxe aqui o passo a passo para lembrar quem precisa. Sei que é o caso da maioria que não precisa. Copia as duas primeiras colunas, vem traçando as diagonais. Diagonais para a esquerda, inverte sinal. Cuidado com as diagonais que tem zero. Calculamos o determinante de A. Sabemos que o determinante de A vezes B é igual a det A vezes det de AB é igual a det A vezes det B. Teorema de Binet. Como sabemos o determinante de A e como sabemos o determinante de A vezes B, substituindo esses dois valores, a gente determina o valor de B. E ainda bem que não tem o menos 2 para a gente marcar, né? Porque a pergunta dele é outra. Ele queria ver aquela outra propriedade. Se eu lembro quem é o det de 2B. E lembrando que B é uma matriz quadrada de ordem 3, ela tem 3 linhas. Então, cada uma dessas 3 linhas está multiplicada por esse 2. Então, determinante de 2B, 2 vezes 2 vezes 2, ou se você preferir escrever um 2 à terceira, que é a ordem da matriz, vezes o determinante de B, que é menos 2, e o produto dessas coisas, menos 16. Que belezinha, né? Matriz é legal. Mas frente 2 é a frente mais legal. Ok, vamos para mais um. Lá da frente 3, vamos falar de equação da reta. Simples. Inclusive, se você quiser usar os seus conhecimentos de função de primeiro grau para resolver os exercícios, ok. Desde que seja para encontrar a equação, tá bom? É só lembrar de algumas coisas, como por exemplo, o que é coeficiente angular. Então vamos fazer um breve remember de tudo isso. Bom, quando a gente está falando de equação da reta, é alguém que vem lá de usar um determinante e chegar numa condição de alinhamento que dá zero e chegar em alguém desse tipo. A vezes x, b vezes y, mais c igual a zero. Quando a gente deixa uma equação escrita igual a zero, a gente está falando de uma equação geral dessa reta. E sim, preciso distinguir a equação geral de um outro caso. De quando eu deixo o meu y sozinho. Olha lá, passei o ax e o c para o outro lado. Olhei para quem está junto com o x, quem está sem o x. E aí só renomeei isso. Esse carinha que está junto com o x, chamei de m. Esse cara que está sem o x, chamei de h. Os nomes que a gente gosta de usar aqui em geometria analítica. Você fazia as mesmas coisas já para a função do primeiro grau. Você chamava de a vezes x mais b. Né? E dependendo de onde você está usando, muda assim. Por exemplo, lá em física, em vez de y, você chama de s. O seu h, onde começa o movimento, onde começa a sua reta, o S0. A sua incógnita t e o seu V0. Então, dependendo de onde você está usando, o mesmo esqueminha, tá bom? Só muda o nome da letra aí, o andar da carruagem é o mesmo. Só que quando a gente deixa esse y sozinho, a gente chama isso de equação reduzida da nossa reta, tá bom? Chico, eu vou ter diferença de quando usar uma ou outra? Sim. A gente gosta mais da equação reduzida porque esse m justamente indica a inclinação que a gente tem de uma reta. E esse h, aonde começa a nossa reta. Esse que eu falei, você fazia a mesma coisa, só que antes chamava de b, né? Lá em física, S0, tanto faz. Esse termo que está sozinho, sem x, é onde a nossa reta intercepta o eixo y, porque afinal de contas, quando o x for zero, esse termo sobe, some e sobra só o outro. E esse m tem a ver com a inclinação da nossa reta. Esse ângulo que forma da nossa reta com o lado positivo do nosso x, a gente chama ele de θ, a tangente desse ângulo é o que a gente chama de coeficiente angular, ângulo da nossa reta. E dados os dois pontos de uma reta, eu consigo determinar esse coeficiente angular. Então, assim, você também pode usar esses dois pontos para, como você aprendeu em função do primeiro grau, determinar a equação e olhar quem está junto com o x. Ou, se ele for pedido só o m, você pode vir substituir direto aqui, ΔY dividido por ΔX. E por último, se você preferir ainda, aqui da geometria analítica, y menos y0, mx menos x0, ioiô me xoxô, para determinar a equação da reta.
sabendo o m, que você acabou de encontrar entre dois pontos, e substituindo qualquer um dos dois pontos que você quiser, o seu x0 e o seu y0, você determinou aí a equação da sua reta. E aí, se na forma reduzida ou geral, vamos ver o que o exercício quer da gente. Lembrando também da posição relativa entre retas. Apesar da gente achar que só tem duas, tem mais do que duas, né? O primeiro dos casos é onde as nossas retas são concorrentes. Tem um ponto em comum. E se elas têm esse ponto em comum, elas têm inclinações diferentes, por isso que elas se cruzam. Um segundo caso, que ainda é um caso particular do primeiro, é quando elas são perpendiculares. Porque ó, isso aqui também é concorrente, só tem um ponto em comum. Mas tem um caso mais especial. Se você olhar para esses dois m's, o produto entre eles dá menos 1. Então, quando a gente tiver o caso de uma reta concorrente, a gente vai fazer um segundo teste. Além de ser concorrente, ela pode ser só concorrente, nada demais, ou ela pode ser uma concorrente perpendicular, para a gente saber que essas retas estão formando 90 graus, um ângulo reto entre elas. Os outros dois casos, que também poderiam ser chamados de um só, são os casos de retas paralelas. Quando as duas retas têm a mesma inclinação e começam no mesmo lugar, uma estão sobre a outra. São retas coincidentes, paralelas coincidentes. Quando elas têm a mesma inclinação, mas não começam no mesmo lugar no eixo y, vamos falar assim, o nosso coeficiente linear é diferente, elas são retas paralelas e distintas, estão em posições diferentes no plano cartesiano. Vamos olhar para os exercícios disso? Ó, dados os pontos A e B, determine a equação geral e reduzida a reta B, e em seguida esboça o seu gráfico no sistema cartesiano. Vou resolver através da geometria analítica. Fique à vontade na sua API, tá bom? A tangente do ângulo é justamente numericamente igual ao coeficiente angular dos pontos A e B. Para calcular o m do ponto A e B, ΔY por ΔX. Cuidado, não esquece. Y em cima, X embaixo. Chico, e se ele não chamar de A e B e só der dois pontos? Na ordem que você quiser, mas na mesma ordem. Se do primeiro ponto, você pegou o Y, Y do segundo. Depois, se X do primeiro ponto, X do segundo ponto, e tudo bem. Fez a substituição. Por acaso, esse M deu 1, porque deu menos 1 dividido por menos 1. 1 menos 2, menos 1. 2 menos 3, menos 1. Descoberto o nosso M, a gente substitui no Yoyomi Xoxô, troca o valor de M e escolhe um ponto. Qualquer um dos pontos. Escolhi aqui o ponto A. Então, eu chamei lá, em vez de Y0 e X0, para te lembrar, YA, XA. Segue os mesmos passinhos aí, não tem como errar não, tá bom? Receita de bolo mesmo, tranquilo, fácil de fazer. Isso aqui é frequente no seu vestibular, não estou pensando só na sua API, tá bom? Isso aqui é muito legal, principalmente lá para a FUVEST, para a Unesp. Y menos 1, 1x menos 2, 1 vezes x menos 2, x menos 2. Se a gente passar esse x para cá, o menos 2 também. Menos 2 com 1 dá 1. Multipliquei todo mundo por menos 1 só, porque eu gosto do meu x positivo. Sim, você poderia deixar menos x mais y mais 1. Sim, também é uma das maneiras de representar essa equação. Como a gente deixou todo mundo igual a zero, equação geral. Se eu deixar o meu y sozinho, equação reduzida. Nesse exercício ele também pede para a gente representar esse gráfico. Então tá aí, ó, quando x for 0, troca x por 0, y dá menos 1. Quando o meu y for 0, eu descubro que o x é 1. 2 pontos, desenhei a minha reta. Tudo bem? Na verdade, o que a gente quer é fazer o contrário. A partir do desenho de uma reta, fazer a construção da equação. Como pede na questão seguinte. Determinar a equação geral a partir da equação segmentária. Trouxe esse exercício para lembrar que tem uma outra maneira de fazer. Sabendo os pontos aonde a sua reta está interceptando o eixo y e o eixo x, aonde é o meu coeficiente linear e que é a raiz da minha equação, a gente tem uma outra maneira de escrever isso. A gente pode escrever que é x sobre o x de o ponto P, y sobre o y do ponto Q. Aonde ela corta o eixo x, embaixo do x,
Onde ela corta o y, embaixo do y, isso somado essas frações iguais a 1, equação segmentária. Muito bem, como ele queria que eu fizesse isso, fiz esse passo da equação segmentária para te apresentar. Uma outra maneira de encontrar, porém com esses pontos, você poderia fazer o m e escrever a equação como a gente fez no slide anterior. Aqui, vou deixar na forma geral primeiro. Tirei o mínimo, múltiplo comum, passei o menos 15 multiplicando, trouxe o menos 15 para a esquerda, deixei a equação geral da reta. Se você quiser, você também poderia falar, Chico, a reta está cortando menos 3? Sim, esse é o meu h, aquele valor coeficiente linear, onde começa a minha reta, né, onde ela corta o eixo y, na verdade. Como você sabe que tem que ser uma reta do tipo mx mais h, você já sabe o seu h que é menos 3. Se você pegar esse outro ponto e substituir o seu y e o seu x, x por 5, y por 0, você descobre o seu m. Com o seu m e seu h, você descobriu a equação da sua reta na forma reduzida. E aí, basta trazer todo mundo para cá para deixar a equação na forma geral. Então, estão aí 3 maneiras diferentes de como escrever a equação da sua reta. Escolha uma delas e use sem moderação. Vamos ver o exercício da FUVEST? As retas de equações x menos 5y mais 1 igual a 0 e 10y menos 2x mais 22 igual a 0 são o quê? Sei lá eu, né? Estou lembrando que é concorrente, perpendicular, paralela coincidente e paralela distinta. Para a gente fazer essa análise de olhar para o nosso m, primeira coisa, pegar a equação geral e deixar reduzida. Pega a outra equação, faz a mesma coisa, pega a geral, deixa reduzida, para achar quem é o m de cada reta, né? Reta R, reta S, para a gente comparar se o m dessas retas é igual, e é, né? Porque é 1/5 e 2/10, que também é 1/5, só que os nossos h's são diferentes, 1/5 e 11/10. Então, como o m das retas é igual e o h das retas é diferente, a gente fala que elas são paralelas e distintas, já que começam em lugares diferentes, né? Passam lá no nosso y em lugares diferentes. Por isso, falar que elas não têm ponto em comum, já que elas são paralelas que não se encontram. Ou como meu amigo Arco disse, se encontram no infinito. Mas não é um ponto, né? Ok. Frente 4, gente linda. Estamos acabando, hein? Eita lá. Até que foi rápido. Tá aí, cilindro e cone. Lembrado, cilindro, grosseiramente chamado por mim como prisma de base circular. Então, tudo que você sabia de prisma continua valendo aqui. Só não se esqueça que a base disso aqui é uma circunferência. Se ele pede para você o comprimento dessa circunferência ou o perímetro dessa base, 2πr. Para calcular a área dessa base, πr quadrado. Quantas vezes você empilhou essa circunferência até chegar na altura desse seu sólido. Por isso que o volume, área da base vezes a altura. Tudo que eu usava para prisma eu continuo fazendo aqui. Só fiz a adaptação. Área da base, πr quadrado. Uma em cima, uma embaixo. Área lateral, 2πrh, que é o comprimento da circunferência 2πr vezes a altura do seu cilindro. O volume, área da base, πr quadrado vezes a altura h. E algo muito parecido a gente tem para o nosso cone. Grosseiramente também chamado aqui pelo professor Chico, de pirâmide de base circular. Né? Então, continua valendo as mesmas coisas de pirâmide, fazendo essa adaptação. A área da base, πr quadrado, a área lateral, πrg. O volume de uma pirâmide, 1/3 do volume do meu prisma, ou seja, o meu cone, 1/3 do volume do meu cilindro, 1/3 de πr quadrado h, ou πr quadrado h sobre 3, gosto do cliente. Veja como prefere escrever. Vamos ver o uso disso? Um paciente recebe por via intravenosa um medicamento a taxa constante de 1,5 ml por minuto. O frasco do medicamento é formado por uma parte cilíndrica e uma parte cônica, cujas medidas são dadas na figura
e estava cheio quando iniciou a medicação. Após 4 horas de administração contínua, a medicação foi interrompida. Dado que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, e usando a aproximação de π igual a 3, que bom, o volume ml do medicamento restante no frasco, após a interrupção da medicação, é de aproximadamente, justamente por isso que ele aproximou, já que ele aproximou o valor do nosso π. Volume do cilindro, πr² vezes h, substituímos o nosso raio, que vale 4, a altura, que vale 9, encontramos o volume do cilindro. Não se esqueça que esse cilindro e esse cone compartilham a mesma circunferência. Então, apesar de não estar destacado no desenho, o raio é o mesmo, já que eles se encontram ali e formam uma figura única. O volume do cone, 1/3 de πr² h sobre 3. Então, se você quiser escrever tudo sobre 3 ou 1/3 vezes isso, gosto do cliente. Substitui o valor da altura do cone, não do cilindro, e descobriu o volume do cone. O volume do frasco é a soma desses dois volumes, 144π com 16π, 160π, como ele mandou usar um π valendo 3, 160 vezes 3, 480 centímetros cúbicos, ou como ele me deu de bandeja, 480 ml. E ele fala aqui, 1,1 ml a cada minuto. Quantos minutos dessas 4 horas? Para a gente saber o volume que foi utilizado. Uma regrinha de 3, grandezas diretamente proporcionais, né? 1 minuto e meio, 1,5 ml em 1 minuto. Quantos ml em 240 minutos? Ou seja, 360 ml. Só não se esqueça que a pergunta dele é o restante que vai ter no frasco. Se tinha um volume de 480 e foram administrados 360 ml, sobraram aí 120 ml no frasco. Vamos para mais um de cilindro de cone. Porque o cilindro de cone é tranquilo para se lembrar ali das formulinhas de cada um, né? Para isso, já dá uma memorizada aí, faz um resuminho bonitinho. Depois de encher a areia em um molde cilíndrico, uma criança virou-o sobre uma superfície horizontal. Após a retirada do molde, a areia escorreu, formando um cone cujas bases tinham raio igual ao dobro do raio da base do cilindro. A altura do cone formado pela areia igual a, vou chamar Hzinho do cone, aliás, a altura do cone de Hzinho, porque é menor, Hzão a altura do cilindro. A relação entre os raios é R e 2R. Na verdade, ele está falando aí do diâmetro, tudo bem? Então aí, tanto faz gosto do cliente, porque ele falou que o raio é igual ao dobro do raio da base do cilindro. Ele errou no desenho, né? Mas tudo bem, né? No desenho ele representa o diâmetro. Mas ok, vamos usar como raio. Se você dividisse isso por 2, vai ficar R sobre 2 e R, e tudo bem, vai chegar no mesmo resultado. Vou usar a informação do texto e não do desenho. Até porque o desenho, a gente não pode confiar muito nunca em desenho nenhum. Não se esqueça disso. Vamos lá. Como o volume do cilindro, πr², Hzão, a altura do cilindro, do cone 1/3 de π, 2r² Hzinho, não se esqueça que o nosso rão é 2r aqui, que era o perigo. Se esquecer de fazer a distributiva dessa potência e virar um 4r². Tudo bem? E o mais importante, a areia que tem no cilindro é a areia que forma o cone. Então o volume é o mesmo dos dois. Então a gente só precisava igualar essas duas coisas. E olha que lindo. R² de um lado e do outro, π de um lado e do outro. O nosso Hzão, 4/3 de Hzinho, ou seja, a altura do cilindro, 4/3 da altura do cone. Só que a pergunta dele é outra, a altura do cone, em função da altura do nosso cilindro. Ou seja, o nosso Hzinho, 3/4 da altura do nosso cilindro. Show de bola! Meninos e meninas, chegamos ao fim da nossa revisão. Foi muito bom acompanhar vocês durante todo esse ano, nessas revisões. Espero que tenha sido de bom proveito. Vocês tenham aproveitado também para estudar para outras coisas. E
Vou sempre continuar sendo professor de vocês, mesmo vocês estão em outras unidades que eu não conheço. E quando me encontrar na rua, fala: Chico, fui seu aluno em outra unidade sem te conhecer, que eu vou gostar dessa referência. Tudo bem? Gente, muito, muito obrigado por esse ano. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Beijo para todos e além de ter uma excelente prova, quero que vocês tenham muito sucesso na vida. E a pedido de alguns, tá aí a foto que faltava. Beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tamo lá na Conselheiro quando quiserem passar. Dá um oi em PG também. Beijão.